Estamos. Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à 10ª Conferência de Valor da APA. Este ano estamos a dedicar a primeira conferência deste ano aos novos modelos de governação e pretendemos, como de costume, agregar conhecimento dentro das nossas instituições, mas de certa forma quebrando barreiras, nossas discussões, os nossos projetos, os nossos estilos de liderança, os nossos estilos de trabalho, as nossas equipas e sermos, no fundo, aqui um próprio projeto de melhoria contínua. É com este propósito que a APA se mantém empenhada neste formato, portanto, aqui a agregação dos sócios e dos associados e de todos os nossos parceiros, para que possamos levar esta formação a todos os associados e a todos os que exercem funções de gestão nas instituições de saúde. Contamos com todos vós para nos acompanharem nestes 4 dias de conferência. Vou passar já à apresentação desta sessão. Consultem já, deixem-me só dar o disclaimer, continuem a consultar o programa das conferências para selecionarem os temas, muitos temas que vamos aqui debater. Queria dizer que a APA, pela nossa oradora desta sessão, e passou a ser uma entidade fundadora do Laboratório Português de Ambiente de Trabalho Saudáveis, o LabPatos. O LabPatos tem como objetivo o estudo aprofundado, sistemático e ecológico da saúde e o bem-estar dos profissionais e das organizações e a colaboração na promoção e proteção da saúde e dos riscos de contexto laboral em Portugal. Vou começar já a apresentar a nossa oradora de hoje, a doutora Tânia Gaspar, Educação da Universidade de Lusíada de Lisboa, é doutorada em Psicologia e doutorada em Gestão, investigadora principal no projeto da OMS e da OCDE, coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis e membro da direção de Centros de Investigação e Associações Nacionais. Portanto, temos aqui não podíamos contar com uma melhor especialista para nos trazer estes temas. De enumerar, alicerçam este workshop que tem como objetivos compreender a saúde e o bem-estar no trabalho numa perspectiva ecológica e sistémica, analisar os ecossistemas de ambiente de trabalho saudáveis e as suas interligações e também refletir as práticas e estratégias da promoção de ambientes de trabalho saudáveis. Gostávamos que todos pudessem participar, portanto convido desde já todos os participantes a colocarem as suas questões no chat desta sessão. Tem aí na plataforma, tem o colocar questão no esquerdo, e para que nós depois no final possamos ter um momento de discussão e de partilha de experiências e de ideias. Acho que eu tenho algumas questões e vou ter de certeza mais questões, mas acho que será mesmo um momento ideal para nós perguntarmos à doutora Tânia um ou outro aspecto mais sensível até de cada uma das nossas organizações, e isto porque nós vamos até influência nos resultados. Exatamente, doutora Catarina. Eu quero para já ter aceitado este convite e por vir aqui partilhar as suas ideias de investigações, resultados e os resultados que têm vindo a evidenciar nos seus estudos. Bem-vinda à 10ª Conferência de Valor da APA, é um prazer imenso e passo-lhe já a palavra. Muito obrigada, doutora Catarina. Antes de mais, é um gosto estar aqui, é uma honra estar na 10ª Conferência de Valor da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Quero agradecer o convite ao Dr. Miguel Lopes, ao Dr. Alexandre Lourenço, e vou apresentar um pouco o trabalho que temos desenvolvido em vários projetos relacionados com os ambientes de trabalho saudáveis, em organizações de saúde, também em relação com outras organizações, e estes estudos acabam por envolver percepções e opiniões e reflexões de todo o universo, dos profissionais, dos próprios doentes, parceiros, e portanto consideramos que só ouvindo todas estas partes é que conseguimos ter esta complexidade, não é? E tentar depois melhorias em saúde.
minha tela para partilhar convosco a apresentação. E depois teremos todo o gosto de, depois desta apresentação, de esclarecer algumas questões e algumas reflexões dos colegas. Deixa-me só. Portanto, trabalhos saudáveis nas organizações de saúde, vamos tentar, enfim, refletir sobre esta questão. Não há respostas completas, mas penso que estes trabalhos vão trazer contributos e ajudar a estabelecer prioridades. Portanto, antes de mais, perceber que as organizações de saúde, já antes da pandemia, mas agora ainda mais, deparam-se com grandes desafios, e desafios a vários níveis. Desafios a nível das mudanças sociais, políticas, económicas e de saúde, portanto, todas estas alterações de prioridades, a questão de estarmos inseridos cada vez mais neste mundo global, tudo isto até ser boas, mas requerem também respostas adequadas. Depois, desafios a nível da gestão, portanto, quando existem recursos limitados, enfim, necessidades crescentes, há realmente aqui uma necessidade de investir e de olhar com mais atenção para a gestão destes recursos. Depois os próprios utentes, clientes, doentes, também têm as suas diferenças, ou seja, a nível do comportamento, a nível de risco associados à saúde, o envelhecimento da população, por outro lado o nível de exigência, portanto as pessoas já além de estarem a envelhecer, também querem envelhecer cada vez com mais qualidade, compreendendo cada vez mais a sua doença, também esta questão está sempre disponível e desta literacia, uma verdadeira literacia, um verdadeiro conhecimento. E depois aquela antiga questão que sempre surgiu, que é até que ponto é que a literacia e o conhecimento vai efetivamente resultar em modificação de comportamento. Portanto, nós podemos saber, mas depois muitas vezes temos prática e manter e ter um estilo de vida sustentável ao longo do nosso dia-a-dia. E, portanto, esta questão de como transformar o conhecimento em competência e em comportamento de saúde. Outro desafio está relacionado com os recursos humanos. Portanto, temos muito falado ultimamente, ainda ontem e hoje, a nível da questão dos recursos humanos na área da saúde, a retenção no Serviço Nacional de Saúde, e realmente a questão, os próprios profissionais são diferentes, há diferentes gerações, e é importante que as organizações de saúde consigam compreender. Hoje em dia os profissionais valorizam muito o bem-estar, e portanto se as organizações não e de qualidade, mais dificilmente vão reter os profissionais, e isso tudo leva ao turnover e outras que depois também têm naturalmente consequências nos resultados e no funcionamento. Outra questão é a transformação digital, que por um lado tem muitas vantagens, e nós sempre também falamos que é da importância de haver realmente um sistema, por exemplo, integrado de informação relativamente aos doentes, para poder fazer um cuidado mais integral e mais continuado e de maior qualidade. Também a questão de associar a questão da tecnologia à saúde, às técnicas de tratamento, de diagnóstico, tudo isso mas também tem os seus desafios. Por um lado, a questão da humanização, não deixar de lado esta questão e continuar sempre no foco e na prioridade, e por outro lado também para os próprios recursos humanos, muitas vezes sentem-se completamente inundados por esta necessidade de estar com questões burocráticas, etc., e depois têm mais dificuldade em ter tempo para estar com o doente. E portanto esta transformação digital tem muitas vantagens, mas também traz alguns cuidados. E depois esta questão dos resultados, não é? Há vários tipos de resultados económicos e financeiros, resultados de satisfação, resultados em saúde, portanto há vários tipos de resultados, e uma das questões aqui é, por um lado, como medir estes resultados, de uma maneira que seja justa, digamos assim, que seja suficientemente abrangente, que inclua questões quantitativas e questões qualitativas, e que porque é natural comparar resultados numa determinada, por exemplo, patologia do que noutra, e portanto esta questão é também importante, até para depois ter em conta a questão da gestão dos recursos,
mas não podemos nos focar só nos resultados, especialmente nos resultados quantitativos, e portanto tudo isto são vários desafios que trazem a pertinência de aprofundarmos esta questão das organizações de saúde. Por outro lado, todas estas mudanças também exigem outras questões por exemplo, a questão da flexibilidade do horário, as alterações no próprio local de trabalho, as competências dos soft skills têm surgido muito também neste trabalho que temos desenvolvido. Vários atores falam de cada vez mais a importância das competências socioemocionais nos profissionais e na capacidade que as pessoas têm de se adaptar e de responder aos desafios que surgem. No entanto, todas estas alterações também trazem stress, e o stress poderá ser positivo no sentido de ser mobilizador e de ajudar as pessoas a avançar. Pode ser um bloqueio, e isso efetivamente vai ter consequências a nível do desempenho, a nível das faltas por doença, nos tratamentos, etc. E, portanto, terem atenção a esta questão. E a exposição aos riscos psicossociais do trabalho é realmente um dos grandes problemas a nível da saúde e segurança no trabalho. Esta questão de avaliar estes riscos e depois não só a avaliação, mas depois também implementar medidas para os mitigar, é algo que também tem sugerido como algo fundamental para melhorar a saúde e naturalmente o desempenho dos trabalhadores. O stress e o burnout, como também temos visto em vários estudos e trabalhos na área da saúde, afeta muitos profissionais, mas efetivamente os profissionais de saúde acabam por ser dos profissionais que são mais afetados por esta questão. Muitas vezes por falta por subcarga no trabalho, por acumulação de funções, por dificuldade a nível dos próprios gestão dos recursos humanos, e por vezes a pessoa sente que é algo inerente, e se calhar por vezes há determinadas questões que são inerentes. Uma coisa é haver um stress situacional, outra coisa é acabar por ser uma situação crónica, não é? Portanto, ou seja, em vez de ser uma situação pontual, passa a ser todos os dias a pessoa a ter estes sintomas, e portanto muitas vezes há uma desvalorização tanto da parte dos profissionais como da parte das organizações, e quando chegam portanto, ao final já estão com consequências muito mais graves a nível da saúde. Portanto, uma das questões fundamentais é valorizar estes riscos, no sentido de os detectar, não tentar diminuí-los ou evitá-los, se não for possível, detectá-los o mais precoce possível, no sentido de poder agir antes das consequências, nomeadamente a questão do absentismo, da falta de produtividade, da insatisfação dos profissionais e também do turnover. Então, estes trabalhos que temos desenvolvido focam-se em identificar, por um lado, medidas, ou seja, de alguma maneira instrumentos. Eu vou-vos aqui falar de dois, mas portanto que são integrados e multidimensionais, no sentido que para nós definirmos e estabelecermos prioridades e linhas de ação, torna-se fundamental ter um baseline e ter um diagnóstico baseado na evidência científica, para depois podermos identificar quais são os fatores fortes, os pontos menos fortes, e melhorarmos. Este estudo foi realizado em 3 organizações públicas de saúde, e pretendeu trabalhar a questão dos fatores organizacionais, dos profissionais, dos doentes e também dos resultados. Por fim, tivemos também o objetivo de identificar as propostas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde. E, portanto, a nossa questão de partida, não é? A nossa pergunta de partida era de que forma é que os fatores organizacionais, portanto, sempre este modelo sistémico, em que conta o que é que são os inputs, os processos, os resultados, então de que forma é que as questões organizacionais vão efetivamente influenciar os processos relacionados com a qualidade de vida do profissional, os riscos psicossociais do trabalho, o envolvimento do próprio profissional na gestão do seu desempenho, é que vão influenciar os resultados, e estabelecemos quais seriam os melhores resultados se relacionados com os doentes, com os profissionais, questões económicas, e portanto a nossa questão era como estabelecer estas variáveis e qual era a relação que elas tinham.
fomos desenvolver um estudo com 3 fases. Portanto, tive uma primeira fase que recorreu a entrevistas a especialistas. Portanto, desenvolvemos uma série de entrevistas junto de administradores hospitalares, gestores, também diretores clínicos, profissionais na área da saúde, por exemplo, coordenadores de centros de investigação na área da saúde, etc. E, portanto, um grupo de especialistas nesta área, e fomos, junto com os especialistas, refletir quais eram as variáveis fundamentais a incluir neste modelo, ou seja, obviamente nós não conseguimos sempre avaliar tudo, e portanto dentro daquilo que era possível, quais eram as prioridades que deviam ser incluídas no modelo. Por outro lado, também, quais seriam os cuidados metodológicos a ter, ou seja, como é que nós poderíamos ter mais sucesso no nosso trabalho, de conseguir recolher dados e de conseguir que houvesse realmente algum impacto desse trabalho junto dos hospitais. Depois tivemos uma segunda fase, que foi uma fase mais quantitativa, mas também teve questões abertas, e que foi aplicado junto de 3 hospitais no universo, ou seja, de todas as pessoas, todos os profissionais do hospital, administradores hospitalares, diretores clínicos, profissionais de saúde e também doentes. Questionários quantitativos. E numa terceira fase, face a estes resultados, ou seja, foram analisados os resultados da fase 2 e foram devolvidos utilizando o método Delphi, junto também de especialistas, mais de 40 especialistas, na área da gestão e administração em saúde, saúde pública, entre outras, no sentido de discutir aqueles dados, estabelecer prioridades, para a melhoria das organizações. Portanto, a nível dos especialistas, envolvemos 15 especialistas, nos participantes do estudo 2 tivemos 32 administradores hospitalares, 470 profissionais de saúde, dos quais 376 eram mulheres, e 68 doentes. A nível especialistas, portanto, cerca de 18% de cargos governamentais da área de saúde, 33% diretores clínicos, 24% profissionais de saúde séniores e 24% de especialistas séniores da sociedade científica, ou seja, uma amostra bastante heterogénea e muito rica que poderá, enfim, refletir estes dados de uma maneira mais global. Foram utilizados vários instrumentos, quantitativos e qualitativos. Relativamente à fase 1, os resultados que nós obtivemos, enfim, depois de muito das análises e trabalho das entrevistas, foi estipulado este modelo. Portanto, era este modelo que nós queríamos testar. Segundo os especialistas, era importante, a nível da organização, a questão da cultura organizacional, que estava relacionada com a questão da liderança, com a questão dos valores e da ética da organização, com a questão do peso dos resultados, do valor que as pessoas tinham. Portanto, no fundo, abrangente e que nos ajuda a avaliar a cultura e a base, digamos, que é digamos, a estrutura da própria organização. Depois, dentro dos processos, consideraram que era importante ter variáveis da qualidade de vida do não tivesse a ver com o trabalho, porque nós efetivamente consideramos que, embora o profissional esteja no contexto laboral, e o contexto laboral tem influência na sua saúde, mas o profissional também tem uma qualidade de vida e tem uma saúde, um estilo de vida próprio e que também é importante ter em conta neste tipo de análise. Depois foram os riscos psicossociais do trabalho, também foi outro fator fundamental a incluir, e a gestão de desempenho, ou seja, o no estabelecimento dos seus objetivos, no acompanhamento do seu trabalho e depois na avaliação final. Por último, como resultados, foi estabelecido que íamos incluir indicadores de satisfação dos doentes, indicadores de satisfação dos profissionais e resultados económico-financeiros. Portanto, este foi o modelo na fase 2. Administrador hospitalar e diretores clínicos, que tinha 2 componentes, uma avaliação da cultura, da percepção de cultura organizacional que estas pessoas tinham, para depois também compararmos essa percepção dos profissionais, uma vez que o alinhamento das culturas e da percepção de culturas é um fator importante também ter em conta, e depois pedíamos aos administradores para fazerem uma análise SWOT, portanto, eles próprios pensarem sobre os pontos fortes, os pontos fracos, os constrangimentos, oportunidades e propostas de melhoria
para a sua própria organização. Cinta, vou aqui apresentar alguns resultados que tivemos dessa componente. Portanto, relativamente às barreiras e pontos fracos, estes administradores e diretores clínicos mais relevantes, por vezes a falta de planeamento estratégico, que tem muitas vezes inerente a questão de dar resposta rápida às necessidades e muito virado também a questões orçamentais, falta de liderança e falhas na comunicação interna, sistema de reporte muito burocrático e disperso, e portanto isso tudo também teria depois implicações em todo o desenvolvimento e o trabalho realizado, a falta de autonomia face ao poder central e portanto muitas vezes os próprios gestores sentiam que não tinham resposta às especificidades do seu contexto, ao estabelecimento de prioridades internas, e portanto isso dificultava também esse trabalho mais global, e o eterno subfinanciamento das organizações de saúde, e portanto continuamente haver este déficit. A nível dos profissionais, as dificuldades que encontraram foi a ausência de incentivos associados ao desempenho. Isso é sentido tanto por parte dos profissionais, que gostariam que existisse esse tipo de incentivo, mas também por parte dos próprios gestores, porque poderiam de alguma maneira também estabelecer objetivos e depois, de alguma maneira, esse estabelecimento de objetivos ter consequências. E isso foi uma das questões que, por exemplo, este estudo foi realizado em 2 momentos, antes e depois da pandemia, ou antes e durante a pandemia, e esta questão da desmotivação do profissional com a pandemia foi algo que melhorou, o que é algo interessante, não é? Portanto, ou seja, houve esta questão da pandemia, acabou por, digamos, aumentar aquela percepção de identidade do profissional de saúde. Vamos ver agora como é que se vai manter depois da pandemia, mas é algo que melhorou. E depois também a que sobrecarga muitas vezes recursos humanos e com outra falta de recursos. Interessante que surgiu também foram os riscos psicossociais do trabalho, naturalmente, e aqueles que surgem têm a ver muito, essencialmente todos estes trabalhos que temos feito têm apontado essencialmente para esta questão da relação com a liderança, ou seja, esta questão central, e portanto tanto a necessidade de haver o perfil da liderança, a formação contínua e digamos o awareness ou a consciência de quais são os fatores fundamentais que o líder tem que ter no seu planeamento e depois na comunicação com os profissionais, é algo que surge sempre nos vários trabalhos que temos feito. Depois a questão da percepção de justiça e respeito. Muitas vezes não se esqueçam que esta questão da percepção não quer dizer que não haja justiça e que não haja respeito, quer dizer que há uma percepção de falta, e isso muitas vezes está associado à comunicação, ou seja, às vezes são medidas que são impostas e que os próprios profissionais não percebem que o motivo, o porquê. E emocionais, conflitos nos papéis laborais, muitas vezes por não se saber bem as tarefas, os horários, ou seja, ficar bem estabelecido as funções, depende do tipo profissional, há umas áreas em que isso está mais definido ou não, mas por vezes este conflito é algo que cria muito mal-estar nos profissionais, o ritmo do trabalho muito acelerado, o conflito de trabalho-família, muitas vezes associado aos trabalhos por turnos ou à acumulação de funções em várias instituições, e depois o apoio por parte da gestão e supervisores. Por exemplo, quando fizemos o estudo no pós-pandemia, uma das questões que surgiu muito interessante foi que aqueles os profissionais que tiveram realmente uma forma melhor, mais saudável de lidar com a situação, muitos deles descreviam que tinha sido fundamental a sua chefia estar ao lado, sentirem que fazia parte e que a pessoa estava ali ao seu lado a gerir as dificuldades. Como pontos fortes também foram identificados vários. Relativamente à gestão, o ponto forte mais importante foi o espírito de missão e compromisso, portanto, no fundo esta questão da identidade, esta questão da pessoa estar
comprometida com o trabalho que é realizado nas organizações de saúde públicas. A nível dos profissionais, a competência, a elevada competência a nível da formação, essencialmente, normalmente mais até salientada a competência técnica, mas espírito também de missão e compromisso, e portanto nós verificamos muitas vezes que há vários profissionais que, independentemente às vezes de poderem ter até outras condições, que continuam a ter este espírito de missão relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e a humanização dos cuidados e dos serviços. Em relação à satisfação com o trabalho, as 3 áreas que são mais relevantes são essencialmente e muito importante, e este ponto também foi fundamental com a questão da pandemia, também foi muito salientado que os colegas foram um suporte muito importante para as pessoas conseguirem gerir estes desafios e esta intensidade de trabalho, tanto a nível emocional como a nível físico. Portanto, a relação com os colegas, o conteúdo do trabalho, ou seja, as tarefas concretas que se fazem, e depois a relação com a gestão e com a supervisão. Como sugestões de melhoria, são indicações que nós organizamos em termos de análise de conteúdo numa perspectiva ecológica, ou seja, de uma perspectiva mais macro para uma perspectiva mais micro, sugestões para melhoria dos serviços das organizações de saúde públicas. Uma que é logo a primeira e que realmente é fundamental e todos os especialistas concordam, portanto, ou seja, aquelas percentagens que estão ali são a percentagem de especialistas que concorda com aquela área e, portanto, 100% concordaram que realmente a questão da transparência e a regulação, a governação, digamos assim, é fundamental que esteja bem estabelecida, que seja mais clarificada e que, digamos, que a base do trabalho seja mais homogénea, seja entendida de um planeamento estratégico a longo prazo, porque muitas vezes o grande problema que os gestores referem é que é muito difícil fazer uma análise dos problemas, e quando esses problemas são mais estruturais, a resposta é muito difícil porque não há este planeamento a longo prazo. O financiamento adequado às organizações de saúde, e depois fazem sugestões diversas sobre como é que esse financiamento deveria ser feito, muitas vezes resultados, outros defendem a questão de ter a ver com os próprios doentes e a condição de saúde do doente. Portanto, há várias propostas de financiamento que as entidades consideram justas. Maior autonomia de gestão face ao poder central e político, essencialmente virado para a questão, enfim, de haver muitas alterações ou durante períodos mais eleitorais, etc., haver muitas vezes períodos em que há pouca atividade e pouca capacidade de tomada de decisão. Disseminação e alargamento de boas práticas, portanto o que nós conseguimos ver é que há várias boas práticas ao longo do nosso país, centros de referência, e que depois muitas vezes acabam por não ser disseminados, não ficarem mais, poderem ser replicados noutras organizações, e portanto a questão do alargamento das boas práticas era outra prioridade. Aumento da autonomia financeira, através também de outras fontes de financiamento, ligados à investigação, a outros setores, e muitas vezes para dar respostas, também agora poderá ter ficado mais facilitado com a pandemia, mas mais uma vez se calhar vai voltar ao que era, e portanto haver aqui uma maior facilidade de contratação de recursos humanos, aquisição de bens, face às necessidades prontas que surgem. A nível da gestão, também a questão do planeamento estratégico, tendo em conta a otimização dos serviços e portanto, poder fazer uma maior articulação entre os vários serviços. Melhoria a nível da comunicação interna, isto é outra questão que surge muito, portanto, tanto a nível das várias hierarquias, especialmente, mas como é que esta comunicação é feita. Auditorias regulares à gestão e à prática clínica, e que depois que estas auditorias sejam de alguma maneira analisadas e estabelecidas medidas para a melhoria. Melhorar as condições físicas, que algumas organizações de saúde têm realmente dificuldades grandes a este nível, e reduzir o desperdício. A nível dos profissionais, a rever, toda a gente concorda também que rever a remuneração dos profissionais, ou seja, haver incentivos, prémios financeiros, tendo em conta a avaliação de desempenho. Isto acontecer tem que haver várias questões, nomeadamente o maior envolvimento do profissional na
desse seu desempenho e, por outro lado, uma maior autonomia também. Por outro lado, também maior autonomia e envolvimento dos próprios profissionais e consequente responsabilização, melhores condições de trabalho, muitas vezes, às vezes em termos de condições de espaço, de recursos, há vários exemplos de dificuldades a nível das condições de trabalho dos profissionais, promover formação contínua a nível muitas vezes até de soft skills, de novas tecnologias, de novos procedimentos que vão surgindo, e as atividades, por exemplo, não assistenciais, como a investigação e outro tipo de trabalho. E também recompensas não financeiras, como a questão do horário, a questão de algumas folgas, de haver aqui uma individualização para que o profissional também possa ter outros. Em relação aos doentes, todos concordam desta questão de colocar o doente no centro, depois o que isto quer dizer é que depois os vários profissionais refletem sobre o que é colocar o doente no centro, não é? Se tem a ver com a questão da humanização, se tem a ver também com a questão do financiamento, se tem a ver com, no fundo, é promover uma triangulação dos processos em que haja aqui uma articulação entre, por um lado, as necessidades dos doentes, mas também que exista aqui uma articulação depois com os profissionais, com os gestores, para que tudo, portanto, que toda a organização e todo o seu sistema vá no mesmo sentido. Avaliar a satisfação dos doentes e montar um sistema eficaz de resposta às reclamações e aos elogios, que muitas vezes acabam por ficar inconsequentes, e aumento da literacia em saúde. A nível das melhorias também se fala da questão dos sistemas de informação e comunicação, portanto que seja um sistema clínico robusto, ágil e integrado. Também todos concordam que é importante mais ágil, porque por vezes pode ter alguma complexidade e alguma morosidade com muitos processos e simplificá-lo. E que permita que estes sejam mais homogéneos, ou seja, de modo a que dentro do mesmo nível de saúde e entre várias organizações de saúde, eles possam ser partilhados, obviamente tendo em conta a questão da proteção dos dados, mas que sejam mais homogéneos. A nível da inovação, a ligação à comunidade e à rede, esta questão também surgiu muito agora com a questão da pandemia, não é? Portanto, ou seja, a ligação das juntas de freguesia, das câmaras, dos próprios centros, por exemplo, sociais, portanto, haver aqui dentro da rede uma maior ligação para as respostas serem mais eficazes e mais integradas. Cuidados ao domicílio, a hospitalização domiciliária, também são outros investimentos, e a valorização de atividades extra-assistenciais, porque vão de alguma maneira contribuir para a maior formação e reflexão do profissional, e também a sua prática clínica irá contribuir para a formação de outros profissionais, e portanto é uma situação win-win. Todas estas recomendações e todos os resultados permitiram-nos obter um modelo, não é? Portanto, ou seja, o que é que este modelo reflete? Este modelo é atingido através de um instrumento, portanto existe um questionário que é disponibilizado a todos os hospitais e organizações de saúde que quiserem e a validação do instrumento para os hospitais, e neste momento estamos a fazer uma adaptação para os centros de saúde, que tem, embora no seu grosso o instrumento seja parecido, há algumas adaptações ao contexto dos centros de saúde. Mas este modelo permite conseguir, por um lado, medir estes vários indicadores, e claro que muitos hospitais já avaliam os riscos psicossociais, já avaliam o clima, já avaliam a satisfação do profissional, a satisfação do doente, mas este instrumento tem a grande mais-valia de avaliar tudo isto de forma integrada. E tanto além do hospital ficar com o diagnóstico em cada uma destas dimensões, também fica com a relação que estas dimensões têm umas com as outras e o impacto, ou a força do impacto que elas têm. O que é que isso ajuda a tomar decisão? Ajuda a tomar decisão no que é que poderemos alterar. Por exemplo, imagina aqui um exemplo, nós verificamos que aquilo que mais impacta nos riscos psicossociais do trabalho é efetivamente a questão da cultura organizacional.
tivermos alterações e tivermos uma cultura organizacional mais promotora do bem-estar e no sentido de diminuir os riscos ou promover competências nos profissionais para lidar com os riscos, isso vai diminuir os riscos, por exemplo, não é? Então, outro resultado que temos é que a cultura organizacional vai influenciar os resultados económico-financeiros, ou seja, se tivermos uma cultura focada na questão da liderança e da comunicação, o profissional e o doente no centro, portanto, algum perfil específico de uma cultura mais bem estabelecida, com uma comunicação dentro da própria organização mais clara, tudo isso vai, além de diminuir os riscos, vai também ter um impacto nos resultados económico-financeiros e também na satisfação dos profissionais, etc. No fundo, o que nós aqui conseguimos perceber é que todos estes fatores, além de só por si serem importantes e só por si perceberem, por exemplo, qual é a cultura dominante, como é que a organização, quais são os valores, realmente o foco da organização, também ficamos a saber de que modo é que esse aspecto está relacionado com os outros. Ficamos a saber a qualidade de vida dos profissionais, os riscos psicossociais em duas grandes dimensões, na área do conteúdo do trabalho e da liderança, mas também a área da saúde mental, que na área dos profissionais de saúde é também muito importante, a questão da pertinência da gestão do desempenho e, por fim, os vários resultados que são influenciados pelos riscos psicossociais, etc., e que nós, para melhorarmos, por exemplo, a satisfação dos profissionais, deveremos diminuir os riscos psicossociais e deveremos ter uma cultura organizacional mais bem definida. E, portanto, este instrumento é bastante completo, integrado, sistémico, e, portanto, permite olhar para a organização de saúde e ficar com uma avaliação global e relacionada. Este permitiu-nos, este estudo, como vos disse há pouco, nós fizemos o estudo em novembro de 2019 e depois voltámos a fazer em novembro de 2021, ou seja, fizemos no momento antes da pandemia e depois fizemos quando estávamos na pandemia. E efetivamente, não é muita surpresa para ninguém, mas os resultados pioraram todos, não é? Ou seja, os indicadores de cultura, de qualidade de vida, de riscos psicossociais do trabalho relacionados com o conteúdo e a liderança e com a saúde mental e a satisfação do profissional, todos eles acabaram por piorar de uma perspectiva estatisticamente significativa. O único que não teve impacto significativo foi o envolvimento no desempenho, porque exatamente, muito se calhar associado à maior autonomia dos profissionais, no sentido de dar uma resposta imediata às situações que surgiram, criou também uma percepção de maior envolvimento do próprio profissional, então é isso se calhar algo que podemos reter daqui. Mas este trabalho fez com que as organizações que, trabalhando, por exemplo, na questão da organização e na questão, vão gerir e vão diminuir o impacto nos riscos e vão aumentar a satisfação do profissional. Depende depois do foco, por exemplo, no caso de uma das organizações envolvidas, o foco daquela organização era a satisfação do profissional e, portanto, era aquilo que eles queriam estudar e nós podemos estudar depois este modelo todo focado na promoção da satisfação do profissional. Mas imagina que há outra organização que quer fazer o seu foco na saúde mental dos profissionais. Podemos estudar de que modo é que todas estas áreas vão influenciar a saúde mental. Ou o envolvimento da liderança, percebem? Portanto, depois cada organização vai estabelecer e vai analisar os seus próprios, com a nossa ajuda, obviamente, analisar os seus resultados, tendo em conta qual é o seu foco, qual é a sua prioridade e também quais são os resultados mais, digamos, mais importantes. Portanto, como principais recomendações, nós temos aqui uma série de recomendações que surgiram do estudo, eu não vou aqui analisar todas, mas vou falar das principais, e portanto, no fundo isto são algumas recomendações para gestores das organizações de saúde que decorrem deste trabalho. Por um lado, esta questão da necessidade de avaliar e monitorizar a qualidade e desempenho das organizações numa perspectiva sistémica e integrativa. Não é igual àquilo que é feito hoje em dia, ou seja, aquilo que é feito, são feitas estas avaliações, mas muitas vezes segmentadas. É fundamental que isto seja feito
num momento integrado em que reúna todas estas variáveis e estes componentes. E também de forma periódica, pode ser todos os anos, pode ser de 2 em 2 anos, mas haver um período certo, que não seja um período especialmente complicado, como por exemplo o janeiro, ou que seja uma altura em que a situação seja atípica, ou então avaliar sempre nessa situação. Depois, envolver de forma ativa todos os stakeholders neste processo de avaliação, ou seja, nós tivemos metodologias quantitativas e qualitativas e envolvemos toda a gente, portanto envolvemos os administradores, os profissionais dos vários tipos, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, informáticos, portanto todos os profissionais são importantes para enfim, o desempenho da própria organização. Depois estes resultados devem ser devolvidos, ou seja, nós depois destes estudos realizamos um relatório para cada organização com os resultados da própria organização, devolvemos, refletimos, podemos fazer uma apresentação, digamos, à própria organização. Ter o diagnóstico é importante, mas não chega, não é? Portanto, temos que pensar assim, bem, face ao que temos, o que é que são as questões, normalmente nós temos questões vermelhas, que são aquelas que são mais e é importante que a própria organização defina o que é que quais são as suas metas, o que é que vai querer investir, porque às vezes há questões que são tão estruturais ou que não dependem tanto da própria organização, mas há outras que sim, portanto cada organização deve calendarizar as suas metas e que elas sejam realistas e avancem no tempo. Depois, por outro lado, que acho aqui um orçamento, a questão dos orçamentos surgiu muito, não é? Definir orçamentos para a saúde por serviço e dar autonomia às direções de serviço. Portanto, porquê? Porque são realidades diferentes, o próprio desempenho é diferente e às vezes os profissionais sentem muita injustiça, não é? Porque há determinados departamentos ou serviços que conseguem ter, por exemplo, estudos, conseguem ter outras ligações, conseguem ter um trabalho de gestão da equipa diferente e isso acaba por não ser valorizado ou por não permitir que a própria... No fundo é como se dentro de uma própria organização, além de haver a cultura da organização, também existem subculturas e que muitas vezes essas subculturas podem ser mais condutoras para um melhor resultado também. A questão da comunicação e a transparência dos diferentes níveis hierárquicos também, ou seja, depois tentar perceber concretamente, e se nós já fizemos algumas experiências sobre o que é que é isto de comunicar, não é? E como é que as pessoas sentem. Muitas pessoas elas diziam que era muito diferente quando, por exemplo, o diretor ou o administrador ia comer à cantina, por exemplo, não é? Ou seja, que havia ali uma altura em que as pessoas estavam juntas, que de um modo geral as pessoas respeitavam não estar a falar de trabalho quando encontravam o administrador na cantina, mas que era uma forma de proximidade e que tinha vários sinais, digamos assim, para as pessoas. Outro é, por exemplo, aparecer, estar ao lado, mas não é aparecer no sentido de fiscalizar, de compreender, de ouvir, ter, por exemplo, momentos mensais em que se fala e debate as situações, mas sempre com uma segurança psicológica, ou seja, sempre no sentido de construtivo e no sentido de voz, de dar voz e não no sentido de, enfim, penalizar portanto, haver oportunidades das pessoas falarem, darem a sua opinião, era importante. Não são só os doentes que precisam de literacia, há várias outras pessoas, porque a literacia também é algo muito vasto e, portanto, todos nós teremos a ganhar com esta maior literacia. Depois, em relação à questão de um outro fator que surge muito frequentemente, é a questão da promoção de locais de trabalho saudáveis, muito focado nesta questão, por exemplo, dos riscos psicossociais do trabalho, da promoção da saúde física, social e mental, através de várias atividades, mas sempre também com uma perspectiva estratégica, recursos humanos que permeiam o desempenho, e que eles sejam mais envolvidos, esta questão do envolvimento do profissional também é algo que já se fala há tanto tempo e que tem resultados tão ótimos e mesmo assim muitas vezes não se faz da forma e com a intensidade que se poderia fazer. Então também se calhar perceber junto das pessoas, das chefias, porque é que é tão difícil às vezes envolver mais os profissionais
profissionais e esta questão da autonomia. Outro ponto que surge muito é a questão do trabalho em equipa, e tanto a melhoria do nível de comunicação e de trabalho de equipa através dos vários profissionais das mesmas áreas ou de áreas diferentes, e a uniformização dos procedimentos. Com a tecnologia, portanto, um maior investimento no e-health, com modelos eficazes a nível da telemedicina, entre outros, por exemplo, consultas, realização de exames complementares de diagnóstico e monitorização de doentes à distância, aproveitar, digamos assim, o que é que a pandemia trouxe, o que é que, no fundo, por exemplo, na área da psicologia, nós verificamos vantagens nesta questão do e-health, mas que também tem as suas limitações. E, portanto, no fundo, o que é que nós devemos todos fazer? Tentar aprender com a experiência, ver o que é que são as questões que foram boas, que são positivas, que de alguma maneira permitem, enfim, uma melhor resposta, uma maior proximidade das pessoas, mas por outro lado, quais são as coisas que não funcionam tão bem e melhorá-las. E, portanto, são estas algumas das recomendações que surgem deste trabalho e depois também que contribuições aqui. Ficámos com um instrumento de avaliação, portanto, das organizações de saúde, integrado e multidimensional. Foi feita a devolução destes resultados e a propostas de melhoria às várias de saúde e a várias outras entidades, nomeadamente, por exemplo, aqui. E daqui decorreram outros projetos, como, por exemplo, a avaliação do pré-pós-Covid, estarmos agora a adaptar este instrumento para os centros de saúde, termos agora aprofundado este estudo na área da satisfação PDE em duas áreas, na área do cancro da mama, e portanto está a ser muito interessante também trabalhar populações específicas e contextos específicos, e também os ecossistemas de ambientes de trabalho saudáveis, que vamos agora rapidamente apresentar. Portanto, o ambiente dos ecossistemas de ambiente de trabalho saudáveis vem do modelo da Organização Mundial de Saúde, portanto, que vai um bocadinho na linha do modelo que nós tínhamos atrás, que de alguma maneira valoriza esta perspectiva sistémica, em que tanto afeta o sujeito, como as lideranças, como a organização, mas também o próprio, portanto, a saúde do profissional, mas o contacto com a comunidade envolvente e com os outros parceiros. E, portanto, foi realizado o projeto Ecossistemas dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, tinha como objetivo estudar, construir e validar um instrumento que fosse utilizado em vários países, que fosse muito fácil de utilizar, ou seja, que fosse fácil de preenchimento, que bebesse daquela informação que nós tínhamos do modelo anterior para os organizações, noutras organizações, ou seja, que fosse um instrumento que fosse não só específico das organizações de saúde, embora grande parte dos nossos parceiros são hospitais, mas também pudesse ser utilizado noutras organizações. Portanto, este projeto tem 4 fases que ainda está a decorrer. Primeiro que tudo fizemos uma construção do instrumento, foi um processo muito interessante, porque tínhamos como base o outro instrumento original e o modelo da OMS, e criámos uma rede de especialistas, administradores das organizações, empresas, portanto uma equipa multidimensional. E este instrumento passou pela equipa e a equipa dava um feedback, por exemplo, que questões é que devíamos incluir, retirar, perguntas que não se percebiam bem, mas que estavam repetidas. Portanto, de alguma maneira fomos tornar um instrumento que não fosse tão hermético, como muitas vezes os instrumentos de investigação são, mas que fosse um instrumento muito prático, que fosse utilizado nas várias organizações, nos vários setores da um técnico superior como por exemplo, um auxiliar. Depois fomos fazer um teste piloto, definimos o instrumento final e agora neste momento estamos a aplicar, acabámos agora neste momento de aplicar a cerca de 40 organizações o instrumento e estamos agora a produzir um relatório para cada uma das organizações e daqui vamos fazer um manual de boas práticas até ao fim do ano. Esperemos todos que tenhamos essa energia. E, portanto, as dimensões do modelo são estas, não é? Portanto, ética e valores, compromisso e liderança, envolvimento profissional.
ambiente psicossocial do trabalho, ambiente físico, envolvimento da comunidade e recursos para a saúde. Portanto, estas são as dimensões do modelo da OMS. E nós, no fundo, vamos agora ter questões para cada uma destas áreas. E, portanto, eu vou fazer brevemente o resultado do estudo preliminar, portanto, que está agora publicado recentemente, e, portanto, temos uma amostra de 460 a nível do género e com várias organizações. Portanto, temos organizações grandes, médias e pequenas. Estas são as questões relacionadas com a ética e valor, e portanto uma das coisas que saliento é que, por exemplo, aquele valor que é menos elevado é quando diz que a organização foca-se no bem-estar dos trabalhadores e tem políticas e estratégias para o promover. E portanto aqui foi a percentagem mais baixa de concordes que obtivemos. Depois, no caso de compromisso com a liderança, temos várias questões que avaliam e aquelas que também tiveram menos concordância foi a liderança é caracterizada pelo empreendedorismo, inovação e gestão do risco. Isto já é um estudo que este resultado também vem do outro estudo, que no outro estudo nós tínhamos a cultura organizacional, e a cultura de mercado era aquela que definitivamente tinha menos valor. Portanto, havia sempre uma cultura hierárquica ou uma cultura de clã, não é? Ou seja, de trabalho em equipa e de interajuda, e portanto esta questão do empreendedorismo e inovação é algo que nos falta e por vezes também seria necessário. E depois temos a liderança, outro ponto que é baixo é a liderança, também não é muito bom. Relativamente ao envolvimento dos profissionais, aquele valor que de alguma maneira as pessoas menos concordam é que tenha um valor de pertença à entidade empregadora, ou então que sinto que o meu trabalho dá significado à minha vida, ou sinto que estou alinhado com os objetivos da organização. E nós sabemos que esta questão da pessoa estar alinhada com a cultura e com os objetivos da organização é fundamental para ela vestir a camisola, digamos assim, e poder também ter um maior comprometimento e um maior envolvimento. Relativamente ao ambiente psicossocial do trabalho, aqueles tópicos que são aquele tópico que é menos, digamos assim, positivo é no meu trabalho, sou informado com antecedência sobre decisões importantes, planos para o futuro. Aquela questão que nós falámos da comunicação hierárquica aqui não está muito bem. Depois temos também, a minha chefia oferece boas oportunidades de desenvolvimento. Esta questão do desenvolvimento de carreira também é sempre um ponto resolvidos de forma justa. E, portanto, esta questão da justiça e da percepção, eu acho que esta questão é muito importante, a percepção de justiça, porque muitas vezes as coisas até são justas, mas se não forem comunicadas e se não forem faladas e abordadas, podem passar por uma percepção de injustiça. Relativamente ao bem-estar psicológico, os riscos psicossociais mais importantes são: sinto que o meu trabalho me consome muito tempo e energia, afetando negativamente a minha vida, a minha família e os meus amigos dizem-me que trabalho demais e nas últimas 4 semanas senti-me fisicamente exausto. Portanto, aqueles indicadores, por exemplo, de irritabilidade e tristeza aparecem. Relativamente ao ambiente físico, aquele que está menos bem estou satisfeito com as condições físicas do meu local de trabalho, nomeadamente a temperatura, ruído, poluição, etc. E relativamente ao teletrabalho, porque surgiu, embora este modelo da OMS não tivesse o teletrabalho, nós, dadas as circunstâncias, achámos que era muito importante integrar. E, portanto, de alguma maneira, a nossa população, a maior parte dela não estava em teletrabalho, muitos deles também eram profissionais de saúde e, portanto, não era possível, não é? Mas alguns estavam numa situação mista. Foi menos positivo é quando estou em teletrabalho, consigo gerir melhor o meu horário de trabalho. Provavelmente às vezes é mais difícil. Temos outro ponto importante que é o envolvimento com a comunidade. E, portanto, esse envolvimento com a comunidade tem a ver com os próprios clientes, com a questão do ambiente, que também é um fator hoje em dia que é muito importante, e, por exemplo, aquele que teve menos intensidade existem conselhos sociais ou consultivos que integram representantes da comunidade, ou seja, o próprio hospital ter, por exemplo, um conselho que anualmente, ou 2 vezes por ano, ou quando é necessário, escuta esses representantes da comunidade para ver como é que poderá fazer os seus processos de melhoria. E outros pontos que também foram mais difíceis foi a ver com a questão do equilíbrio trabalho-família. Por exemplo, ter práticas remuneratórias justas e competitivas face ao mercado de trabalho, promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a organização, apoio aos trabalhadores e os familiares em situação de fragilidade.
Em relação aos recursos para a saúde, é a dimensão que tem piores resultados, ou seja, de todas estas, é aquela que as organizações referiram que havia menos recursos. E, portanto, por exemplo, a nível de a minha organização incentiva-me a realizar pausas durante o dia ou fazer exercício de ergonomia para reforçar posturas inadequadas. Nós sabemos muitas vezes que as pessoas, pela sua prática de esforço físico ou outras, beneficiariam, ou então apoio à prática de atividade física, ou então proporciona aos trabalhadores ações e promoções de comportamentos saudáveis. E tudo isto são questões bastante fáceis, acessíveis, e pronto, normalmente aquela que tem mais é a questão dos seguros de saúde, que de alguma maneira permite acesso a serviços de saúde. Este instrumento, depois além disso, tem uma componente complementar de estilos de vida e comportamentos de saúde do profissional, portanto, ou seja, os seus hábitos de alimentação, etc. E também temos duas perguntas abertas, que era uma para pessoas que eram aquilo que a sua organização fazia para o seu bem-estar, e outra é o que é que as pessoas gostariam que a organização fizesse. E, por exemplo, estamos aqui, isto também foi feito uma análise de conteúdo, não é? E aqui estão as dimensões e as subdimensões, e relativamente que o chefe estar muitas vezes connosco, o que faz dela uma pessoa comum, passamos a não ter aquela barreira entre o superior e o funcionário. A nível da comunicação, não é? A comunicação frequente com os funcionários, do que é possível ser alterado e satisfação dos mesmos. A maior envolvimento dos colaboradores, reuniões de trabalho frequentes para discussão frontal das futuras decisões, o trabalho em equipa também, especialmente na minha equipa de trabalho existe uma forte rede de suporte social, solidariedade e interajuda, que facilita muito o ambiente de trabalho, a autonomia também e a preocupação com a questão do equilíbrio da família e do trabalho. Como sugestões, há aqui algumas muito fortes, eu não trouxe aquelas que eram as mais, mas, por exemplo, considerar que os trabalhadores são seres humanos que necessitam de apoio e incentivos, ou seja, nós depois de ler estas respostas percebemos que há pessoas que estão realmente a sentir-se com muito pouco bem-estar nas suas organizações e que era, em alguns casos, muito importante fazer algo urgente. Depois uma liderança não autoritária, mais próxima. Depois o envolvimento no sentido de respeitar as necessidades específicas de cada serviço, promover algumas atividades de, por exemplo, team building fora da organização, valorização dos conhecimentos que as pessoas já têm e serem pagas de alguma maneira horas extra a quem as faz, meditação, exercício físico, ações de sensibilização e o teletrabalho no caso de haver pessoas porque assim, as experiências de teletrabalho foram muito dispares, ou seja, há pessoas que adoraram, há pessoas que detestaram, há outras que mais ou menos, e portanto, se possível, obviamente tendo em conta E daqui então o que é que aconteceu? Depois destes resultados o projeto podia ter ficado por aqui, mas não, já tínhamos aqui uma rede muito bem estabelecida entre investigadores, organizações, centros de investigação e portanto acabámos por criar o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, que no fundo é uma continuidade deste trabalho que já foi realizado. Como a doutora Catarina referiu, realmente o nosso objetivo é reunir pessoas que tenham personalidades, investigadores, instituições, associações governamentais e não governamentais, que tenham o interesse pelo estudo desta questão do ambiente de trabalho saudável nesta perspectiva sistémica, ecológica, abrangente e que também queiram, obviamente, transformar esse conhecimento em melhorias concretas e ambientes de trabalho mais saudáveis. Portanto, nós utilizamos como baseline, ou seja, como diagnóstico, o instrumento do ITS, não é? Que é o Ecossistema dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, que está agora, já foi aceito para publicação e, portanto, em breve já poderemos partilhar com toda a gente o instrumento. Estamos a testá-lo nestas organizações e mais outras, e como podem ver temos aqui vários hospitais que estão envolvidos neste projeto e que fizeram um diagnóstico durante este estudo.
Este laboratório é constituído por vários grupos. Tem um grupo core, que é essencialmente constituído por investigadores de várias universidades e de vários centros de investigação e multidisciplinar. Portanto, temos pessoas da psicologia, da gestão, da economia, da sociologia, da saúde, e portanto temos aqui uma equipa investigadores mais novos para depois dar continuidade a todo este trabalho. Depois temos um grupo de International Advisors, que são personalidades estrangeiras, que têm como objetivo dois grandes objetivos. Alguns estão relacionados com a OMS e com a OCDE, e portanto, por exemplo, no caso da OMS, o objetivo é nós traduzirmos e adaptarmos este instrumento para outras línguas e para outros países, e podermos daqui a um tempo fazer uma comparação entre Portugal e os outros países neste indicador. E na OCDE podermos utilizar os indicadores mais económicos e de desempenho que temos neste estudo para contribuir também para as publicações nesta área. Os outros especialistas são pessoas que trabalham nesta área nos seus países e que vão depois dar uma reflexão crítica no trabalho que o laboratório vai desenvolver e até estabelecer objetivos e projetos. Temos então o nosso grupo de organizações fundadoras, da qual a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares também faz parte, e é uma honra também contar convosco. Portanto, vemos que é um conjunto também de organizações das várias áreas, várias associações que trabalham na área. Há questões governamentais, como a Autoridade para as Condições de Trabalho e também o Instituto Nacional de Administração e Direção-Geral de Administração e Emprego Público, DGS, mas também as ordens profissionais de várias áreas, e há várias sociedades desta área. Portanto, conseguimos reunir aqui um grupo de organizações fantásticas e que agora vamos, junto com cada uma delas e em conjunto, desenvolver este trabalho. Também temos as universidades, por esta componente de investigação, e temos 4 grandes eixos: o investigação e desenvolvimento. Portanto, nós pretendemos alimentar o laboratório com os dados das várias organizações. Em contrapartida, damos a cada organização que participa um relatório com os seus dados e algumas ações de reflexão e feedback e apresentação pública dos resultados, e nós ficamos com os dados no sentido de anualmente fazermos uma publicação geral temática, que este ano vai ser sobre a saúde da mulher no trabalho, mas que todos os anos poderá ser, por exemplo, por regiões ou por setor de atividade, ou seja, depois junto, por exemplo, imagina, com a Ordem dos Médicos, podemos fazer um sobre a saúde dos médicos em Portugal, com a Ordem dos Psicólogos, a saúde dos psicólogos, depois podemos fazer áreas mais específicas. Informação e formação, intervenção social e comunitária em alguns projetos, em alguns parceiros, em reflexões, em entrar em grupos de trabalho, com o conhecimento que trabalhamos aqui no laboratório, e depois internacionalização, com o objetivo também de, por um lado, traduzir o instrumento para outros países e, por outro lado, absorver também o conhecimento que é feito a nível internacional. E, portanto, este ano já fizemos o kick-off, a dia 31 de março. Neste momento estamos a terminar a recolha desta primeira fase de recolha de dados e a fazer os relatórios, mas a qualquer altura, qualquer organização pode integrar o laboratório, portanto, é só uma questão de nos contactar e ficar membro do laboratório. Em outubro vamos lançar o Manual de Boas Práticas e em dezembro o relatório. E depois todos os anos tentaremos manter este trabalho com o apoio das várias organizações fundadoras e os outros parceiros. Portanto, essencialmente é este trabalho que temos feito, portanto, que tem sido desenvolvido, se formos a ver bem, nos últimos 3 anos, em que, mas sempre a base é termos uma forma de um modelo de avaliação integrado que nos permite identificar as várias componentes das organizações, conseguir ver como é que elas estão, como é que elas se relacionam e estão interligadas, e daí resultarem medidas e boas práticas, por um lado, e por outro lado, que medidas é que são as prioridades e de que modo é que poderemos tornar os ambientes de trabalho mais saudáveis, tanto na perspectiva do profissional, mas também na perspectiva da organização e, naturalmente, dos seus clientes, utentes ou doentes, ou seja, digamos, o objetivo central de cada organização. Portanto, este é um trabalho bastante consistente, temos resultados que são padronizados, ou seja, temos indicadores que são constantes, que estão presentes em todos os resultados,
e portanto acho que conseguimos de uma maneira bastante clara definir quais são as prioridades das organizações de saúde e portanto agora tendo o caminho só temos que o percorrer em conjunto e sempre com humildade irmos fazendo uma avaliação contínua, uma reflexão conjunta e sempre na melhoria dos cuidados de saúde. Obrigada. Sim, estão a ouvir. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Tânia. Deixou-nos aqui imensos insights, com informação extremamente valiosa. Eu sei que já partilharam muitos destes resultados com os hospitais e com as instituições e organizações de saúde com quem trabalharam, mas é importante contextualizar isto e dizer que é efetivamente, e uma das coisas dos resultados que apresentaram é efetivamente portanto, a governança, não é? A governança, portanto, a existência de uma governação é efetivamente um fator crítico para o alcance da qualidade das organizações, e isto tem tudo a ver com o que nós estamos aqui a discutir nesta 10ª Conferência de Valor, não é? Portanto, quais são os modelos que nós queremos, e a questão do planeamento. Portanto, se nós queremos efetivamente bom desempenho das nossas organizações, temos que investir no ambiente de trabalho e nos nossos funcionários. Portanto, para já, felicitar a equipa, a si pessoalmente e a equipa pelos projetos de continuidade e por todas as iniciativas, quer seja através do ITS, quer seja a título individual. E íamos passar aqui, se calhar, uma pequena discussão. E eu queria só relembrar então à nossa audiência que podem colocar as questões no chat e eu vou gerindo as questões que aparecerem e vou também colocando aqui à doutora Tânia. Portanto, não se acanhem e perguntem como é que podem utilizar estes questionários. Mas eu se calhar ia começar por aí, exatamente por isso, porque esta iniciativa de avaliação, eu não sei qual é que é, portanto aquilo que eu quero é efetivamente a sua experiência de terreno. Esta iniciativa de avaliação é já em si mesmo um processo de intervenção das organizações, portanto de facto uma organização querer fazer uma avaliação já é positivo e deve ser estimulado. No entanto, e aqui também parte um pouco da experiência, se calhar empírico, mas provavelmente vai sustentar isto com dados científicos, se não houver consequência no dia-a-dia nos trabalhadores, se os trabalhadores não sentirem melhoria, a cinética que é gerada vai no futuro gerar uma maior inércia. Não sei se concorda comigo, se isto é algo que é factual ou se é apenas empírico da minha parte. Ou seja, se nós não correspondermos com movimentos de mudança, depois os funcionários também vão desmotivar mais, ou não? Pronto, é assim, eu acho que este processo não foi por acaso que nós começámos por este processo e ser um critério obrigatório de inclusão que a administração esteja de acordo com estes processos de avaliação, ou seja, não é um colega que vai fazer um estudo, não, tem que ser partir da administração esta autorização e esta vontade de fazer este estudo, não é? E portanto isso já de si, uma vez que é um trabalho voluntário, realmente já traz dessa administração duas questões, por um lado essa confiança e essa vontade e essa humildade de fazer uma avaliação interna, essa confiança, não é? De fazer essa avaliação, e por outro lado esta predisposição para que depois há de haver alguma implicação prática deste trabalho, não é? Então nós para tentar melhorar este processo, o que é que fazemos? Numa primeira fase disponibilizamos para fazer uma apresentação pública da gênese e da ideia, não é? E deste projeto à organização. Portanto, se a organização quiser, através de um webinar, ou se for aqui mais perto de Lisboa, vamos pessoalmente e fazemos uma ação de debate e reflexão com os profissionais. Isso vai envolvê-los e vai perceber que isto não é mais um questionário que eles vão receber no mail, mas que faz parte do tal plano mais global, por exemplo, de qualidade da sua organização e, portanto, quando receber o mail já sabe o que é que apareceu. Portanto, isto é uma das primeiras questões. Depois, outra é que é importante perceber e comunicar mais uma vez que quando nós queremos fazer uma avaliação vão surgir boas práticas, coisas boas. E até muitas vezes mais do que as pessoas estavam à espera. Mas depois vão encontrar questões que são necessárias mudar. E dentro dessas coisas que são necessárias mudar,
é importante perceber que há algumas que não se podem mudar. Exato. Ok? E portanto, toda a gente tem que saber disto. Toda a gente, não vale a pena estarmos a dizer, não, agora de repente vamos fazer uma mudança de 360 graus na nossa organização. Isso pode ser possível pontualmente em algumas situações muito específicas, quando às vezes é mesmo preciso, já tivemos circunstâncias dessas, não em hospitais, mas em organizações que foram, por exemplo, compradas, adquiridas, ou o que ela queria era mesmo dar ali uma volta. Mas isso são situações muito pontuais. Do modo geral, não é expectável que se vá fazer uma mudança gigante. E, portanto, é importante comunicar às pessoas que é assim, aquilo que deu para melhorar são estes tópicos. Nós, destes tópicos, estes nós não conseguimos, porquê? Porque têm um locus de controle externo, ou seja, são coisas que são externas. Está fora do alcance da própria organização. Exatamente, não dependem de nós, não conseguimos, podemos levar à tutela, podemos levar a quem de direito, mas não depende de nós. Então, nós estes aqui que dependem de nós, vamos fazer. E estes, nós propusemos durante um ano, vamos fazer isto e isto e isto. Ou seja, por exemplo, o profissional vai ter direito a uma tarde por semana para não sei o quê, para fazer investigação, vai poder participar num congresso, vai poder ir ao ginásio à hora do almoço, ou seja, várias coisas que sejam importantes para o profissional e que saíram dos resultados como importantes, obviamente. Vai começar a haver, por exemplo, uma reunião mensal entre os profissionais com brainstorming para as pessoas darem ideias, não sei o quê. Vai haver uma plataforma em que as pessoas podem pôr sugestões e que têm uma resposta em 24 horas. Não sei, há várias ideias, no fundo as pessoas dizem, dentro daquilo que vocês sugeriram, nós vamos fazer isto. Okay? Aquilo não podemos fazer, isto está bom, obrigada. As coisas que estão boas, é importante agradecer também aos profissionais, especialmente quando eles contribuem para isso, que estão bem e que é importante continuar. Aquelas coisas que a própria organização faz bem, também comprometer-se que vai continuar a fazer bem. E, por outro lado, a questão de dizer aquilo que vamos fazer. E depois ir fazendo. Outra coisa muito importante é a comunicação. Isto às vezes a pessoa não diz que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer, e isto é um bocadinho verdade. Ou seja, tem que haver ali uma estratégia de comunicação na organização, de ir falando sobre isto, de ir dizendo, olha, fizemos isto, fizemos aquilo, o profissional lá fez aquilo, porque muitas vezes os profissionais sentem, quando eles falam dos incentivos não financeiros, são coisas tão simples, que é como, por exemplo, salientar que aquele profissional ficou envolvido naquele projeto, ou que fez aquela comunicação, ou que fez aquele artigo, ou que fez aquele procedimento. Não sei, de alguma maneira ir havendo um canal de incentivo. Potenciar a própria boa iniciativa que nasce dentro das equipas, não é? E, portanto, a gestão, quer a gestão intermédia, quer a gestão de topo, também terem poderem proporcionar esses momentos. E existe essa transparência a nível... Porque há aqui uma questão que também é evidente no estudo, é que e aliás, referem várias fases do questionário, que é a questão do alinhamento, da estratégia. Há essa noção, ou seja, numa organização de saúde, num centro hospitalar, há essa disseminação, tem muito a ver com aquilo que estava a falar da comunicação. O Conselho de Administração comunica com transparência a estratégia, diz quais são os objetivos, queremos reduzir 5% das infecções hospitalares para toda a comunidade do hospital, para todos os funcionários, queremos aumentar em um dia a resposta do CTH. Este tipo de exemplos existe e galvaniza depois a ação dos funcionários? Existe, porque assim, uma coisa que nós vimos no nosso estudo é que dentro das organizações, que agora não vou dizer qual é, obviamente, mas dentro das organizações que nós estudámos, nitidamente há organizações que têm um perfil, ou seja, todos os indicadores são melhores, e outras em que todos os indicadores são menos bons, não é? Ou seja, há um perfil, há um conjunto, ou seja, no fundo há uma que a cultura está mais sólida e mais transparente, em que há menos riscos psicossociais, em que há mais qualidade de vida, em que há mais satisfação, em que há melhores resultados económico-financeiros, estão a ver? Ou seja, toda a organização teve melhores resultados. E, portanto, isso revela-nos que isto há uma conjuntura, digamos assim, que permite e que é possível, e são todas as organizações
nas Do públicas, SNS. não é? E, portanto, era uma questão que eu tinha, sim, sim, sim. Não é? Portanto, ou seja, não podemos dizer, porque é privado, ou porque é público ou privado, é porque não sei o quê. São todas organizações com a mesma dimensão, ou seja, em termos das suas características de população, de patologia, portanto, não se podem dizer que uma que tem mais aquela área, portanto, nós controlamos isso, não é? E, portanto, o facto é que há um perfil melhor e há um perfil menos bom. E, portanto, com isso nós podemos aprender, não é? Pronto, e, portanto, nós vimos que há essa questão da transparência e da comunicação e da proximidade e da comunicação contínua. Ou seja, já viu que há organizações de saúde em que há aqui uma proximidade muito grande da administração com os profissionais. Outra coisa importante é que delega nos vários profissionais, por exemplo, a aparecer nos meios de comunicação, a fazer divulgação das atividades. Em vez de ser só uma pessoa, há realmente uma partilha, um empoderamento, um reforço da pessoa, do seu papel, e isso faz com que a pessoa esteja mais envolvida. E depois é a questão do orgulho pela pertença, não é? Ou seja, se nós sentimos que estamos a fazer, que aquilo que estamos a fazer está a ser valorizado, está a ser visível, porque não há mal nenhum, não há vergonha nenhuma da gente ficar orgulhoso de fazer as coisas e de precisar de alguma maneira que isso seja reconhecido, não é? E valorizado. E que isso depois vai trazer, se calhar, outras pessoas que também se sentem inspiradas, digamos assim, que também o possam fazer. E, portanto, eu acho que esta questão da comunicação, mesmo ligando à questão enfim, das atividades mais de divulgação, era fundamental trazer. Acho que todos nós devíamos ter aqui uma formação de marketing dentro das nossas áreas. Para sabermos potenciar as nossas boas ações, exato. Sem dúvida. Uma das questões era essa, era efetivamente na amostra do questionário que fizeram, se era principalmente SNS ou se também tinham outro tipo de organizações, e se a amostra durante o Covid foi replicada, portanto, se foi a mesma amostra para poderem, quer dizer, os resultados podiam ser validados de outra forma, mas é também um dado curioso. Então, assim, os hospitais foram os mesmos, não é? Ou seja, nós não sabemos se foi o Manuel que fez no momento 1 e se foi o Manuel que fez no momento 2, por causa da questão da proteção de dados, os dados são anónimos e confidenciais, mas fizemos a mesma amostra. Agora, um indicador muito interessante é que houve uma maior participação das pessoas no segundo momento. Ou seja, as pessoas no primeiro momento, houve uma taxa de resposta de 10%, por exemplo, e no segundo momento de 25%, o que é baixo na mesma, não é? Mas toda a gente que trabalha nas organizações sabe que não é fácil, mas que, ou seja, aumentou. Isso para nós foi muito interessante, porque as pessoas sentiram de alguma maneira, e eu acho que houve duas coisas que contribuíram para isso. Uma foi a questão da pandemia. As pessoas estavam todas muito mais sensíveis para o bem-estar, não é? E para a qualidade de vida, etc. E, portanto, se calhar responderam mais. E, por outro lado, porque confiaram de alguma maneira no estudo, não é? Ou seja, sentir aquilo foi feito e nós, efetivamente, agora houve a tal devolução dos resultados, não é? À organização, delineado o que é que vamos fazer e agora, por exemplo, uma das organizações focou a questão da satisfação dos profissionais e, portanto, durante aquele ano e meio, teve uma série de ações e de atividades que foram sempre no sentido de melhorar a satisfação do profissional nos indicadores que foram mais críticos, porque a satisfação não é má em tudo, não é? Por exemplo, na relação com os colegas, a maior parte das pessoas está satisfeita, não é? Normalmente tem a ver com 2 ou 3 questões da satisfação e essas foram, por exemplo, foco da ação e de intervenção. Portanto, isto para nós foi muito bom, ver este aumento dentro da mesma população hospitalar, não é? Ter havido um aumento de participação de um estudo para o outro. Mas provavelmente é essa questão houve o feedback da primeira vez e, portanto, aqui há uma noção de continuidade e de consequência que é sem dúvida que é importante nestas ações de melhoria do estado de satisfação interna dos tais ambientes de trabalho saudáveis. Eu queria também ainda voltar à questão dos healthy workplaces, aliás, de tudo aquilo que acabou de apresentar, e há um estudo engraçado, aliás, há vários estudos que fazem esta relação entre o ambiente de trabalho e a satisfação. E há um artigo que relaciona até o well-being dos trabalhadores com os outcomes a nível de produtividade. É um estudo já um bocadinho antigo, já de 2002, eu não sei se conhece este estudo do professor Michael West da Lancaster University, nos trusts do NHS, e que ele conclui
que as políticas de gestão de recursos humanos, daqui especificamente políticas de gestão de recursos humanos, correlacionavam-se com a mortalidade geral do hospital. E eu acho que este estudo é curioso, ou seja, o que é que são as políticas de gestão de recursos humanos? Estamos a falar especificamente da avaliação dos funcionários, mas também da sua formação e a percentagem de funcionários que trabalhavam em trabalho de equipa. Tem a ver muito com aquilo que nos apresentou há pouco, não é? Portanto, a questão do trabalho de equipa é fundamental também. E estas três políticas de gestão de recursos humanos influenciavam este outcome, que era a mortalidade geral do hospital. Eu não sei se este estudo se é validado noutros ambientes, o que é que nos pode dizer mais sobre o estudo, mas eu acho que este é um tópico extremamente sensível. O equilíbrio económico-financeiro também é, mas aqui temos um outcome clínico que é influenciado pelo well-being dos funcionários. Há aqui várias questões que podem ajudar a compreender isso. Portanto, por um lado, relativamente há uma grande relação entre os riscos psicossociais do trabalho e a satisfação do profissional, não é? Ou seja, se o profissional tem menos riscos, está mais satisfeito. Então, o que é ter mais riscos? É, por exemplo, a questão do stress e o burnout, a questão do ritmo do trabalho, e todos esses fatores contribuem para duas coisas. Uma delas é o erro clínico, não é? Ou seja, a pessoa estando mais cansada, estando exausta, tem realmente menos capacidade e pode incorrer em maiores riscos. Depois, por outro lado, na questão do próprio, uma das coisas que os doentes se queixam mais, eu não apresentei aqui muitos resultados dos doentes, mas ainda há muitos de resultados doentes, mas, por exemplo, o que eles falam é, por exemplo, número 1, o tempo que está com o doente, a forma como explica os procedimentos, se o doente compreende bem aquilo que é explicado, e portanto estão a ver que muitas vezes quando isto não acontece, não é? Ou seja, quando o doente não percebe bem o que acontece, não é suficiente, exatamente, porque muitas vezes eles não vão cumprir aquela questão que eu disse importante, e aí a psicologia tem um papel muito forte, que é o conhecimento não transforma em comportamento, ou seja a pessoa ser informada que tem que fazer aquilo, não vai fazer com que ela vá fazer. Há muitas outras questões que vão transformar a informação em comportamento e, portanto, se nós não estivermos ali, não explicarmos de forma a pessoa compreender, isso muitas vezes leva... E depois há outras questões na satisfação, que é, por exemplo, as condições de trabalho. Não é? Nós todos já estivemos em hospitais, não é? Públicos, e sabemos que muitas vezes há situações mesmo muito complicadas, não é? Ou seja, do profissional não conseguir dar resposta por não haver recursos, não haver camas, não haver espaço, não haver... Percebe? Tudo isso, não é? Faz com que tanto as condições do próprio profissional, dos riscos psicossociais, como também as próprias condições do hospital, que estão associadas, obviamente, à capacidade que o profissional tem dado resposta, põe em causa a segurança do doente, e nomeadamente a questão da mortalidade e da morbilidade. E, portanto, não necessariamente concretamente esse estudo, mas conseguimos compreender dentro desta análise global como é que isso pode ser verdade e como é que isso pode ser suportado em termos reais, não é? Em termos empíricos. Sim, ou seja, há uma clara correlação entre a aposta que uma instituição faz nos seus profissionais e os outcomes clínicos que ela alcança. E eu acho que isto é, quando estamos efetivamente a falar de novos modelos de governação e de governança nos hospitais, é um fator crítico e é também importante analisar. Há um dado que apresentou que eu gostava de voltar um bocadinho a ele, que tem a ver com, efetivamente não foi relevante, mas tinha ainda cerca de 8% de queixas de bullying e de abuso psicossocial no trabalho. Isto é uma percentagem, eu sei que é menor, são 8%, mas ainda assim parece-me que é um número relevante. Há isto existe, portanto é um facto, todos nós sabemos. Como é que os hospitais do SNS podem trabalhar e evitar, para já, as duas coisas, portanto, evitar e agir em cima destes assuntos? Este valor, embora seja pequenino, é importante, eu acho que é realmente muito importante. E tende a crescer, não é? Por várias razões, que já vamos pensar aqui um bocadinho quais são essas várias razões.
E por outro lado, e outra questão importante é que as pessoas, muitas vezes, este valor às vezes seria maior. Se as pessoas, às vezes as pessoas, de alguma maneira, ainda é um tema que as pessoas têm algum receio de dizer. Pode ou estar então, subavaliado, não é? exatamente, ou então, pior ainda, não consideram como uma agressão, já assumiram como normal determinados comportamentos que não deviam assumir como normal. Não é? Porque, pronto, eu acho que isto são dois pontos, portanto, que mereciam a sua atenção. Por outro lado, é assim, quais são as questões normalmente que surgem com os profissionais de saúde? São a relação com o cliente, não é? Ou seja, com o doente, e a relação de trabalho, não é? Ou seja, com os colegas de trabalho e com a chefia. Essencialmente com a chefia e com os doentes, são os valores mais elevados. E, portanto, o que é que nós aqui depreendemos? Que, relativamente ao doente, porque é que o doente muitas vezes poderá ter este comportamento? Não é obviamente justificado, não é? Mas o que é que acontece? Imaginem que a pessoa está numa situação de sofrimento, não é? Está numa situação de dificuldade de compreender a sua situação de saúde, provavelmente está à espera há não sei quantas horas, não é? Quando é no caso, por exemplo, das urgências, que também é onde há mais problemas desses. Então, no fundo, há ali uma conjuntura de fatores de risco que vão levar a que a pessoa tenha mais provavelmente aquele tipo de comportamento. E, portanto, uma das ações seria trabalhar antes, não é? Ou seja, tentar que não se reunisse essa conjuntura que vai propiciar ou vai aumentar ou vai, de alguma maneira, exaltar os ânimos da parte do doente, não é? Eu disse, acho que é um dos pontos fundamentais. Outro ponto é a própria atitude do profissional. É assim, nós sabemos que às vezes o profissional pode ter uma atitude com o doente às vezes mais, ou de menor envolvimento, ou de menor capacitação, ou até menor reconhecimento, e isso às vezes vai invocar do próprio doente uma reação também mais adversa. E, portanto, se calhar aqui as tais formações de soft skills e de comunicação com o doente, no sentido de ter uma atitude o mais correto, não é? E também diminuir e de alguma maneira ter técnicas de diminuir, não haver uma escalada de violência, ajudar a ter uma comunicação mais empática, etc. E, portanto, haver aqui, prevenir que essas situações aconteçam. Outro ponto, se o médico está em burnout, o médico ou o profissional de saúde, não é? Em burnout, em stress, em grande tensão, qual é a sua capacidade de dar uma resposta adequada também é menor, não é? Ou seja, portanto, no fundo, tendo em conta estas questões, imagina se nós de repente estamos há muito tempo cansados, exaustos, a nossa capacidade de dar uma resposta adequada também diminui. E, portanto, tentar que os personagens não estejam expostos a esse risco de uma forma tão crónica como acontece também nos nossos serviços. Outra coisa é quando não se consegue diminuir o risco, então munir os profissionais de competências para gerir. E, portanto, há realmente estratégias de gestão do stress, de mindfulness, de várias técnicas que ajudam o profissional a fazer uma autorregulação e um estabelecimento de prioridades, e etc, etc, que também vai ajudar a ter que lidar com as situações de grande intensidade que se depara. Pronto, isso é um ponto. Outro ponto também tem a ver com os canais de comunicação destas ocorrências, não é? Ou seja, estes canais, isto já se falava muitas vezes do bullying nas escolas e agora se fala aqui na questão das organizações, temos que falar sobre isto. Quanto mais isto estiver tapado, quanto mais isto estiver envolvido de vergonha, de etc, etc, menos as pessoas falam, menos as pessoas têm segurança psicológica para falar e mais estas coisas acontecem, não é? E, portanto, haver assim um canal muito claro, simples, e que seja muito claro qual é a consequência e qual é o caminho que ele tem, para as pessoas também terem mais à vontade para reportar, para sinalizar, atempadamente, portanto estas coisas não são para depois ter consequências passados não sei quantos anos, portanto haver aqui uma resposta mais rápida. Portanto, estes canais de comunicação e de assinalar estas ocorrências também é importante. Em relação à questão das chefias, pronto, isto também é uma questão cultural, não é? Nós ainda temos um bocado esta história das chefias, não é? Que podem gritar e que podem mandar e que são muito autoritárias e às vezes confunde-se a questão da autoridade com este autoritarismo, não é? Com esta atitude.
E, portanto, também acho que é importante trabalharmos isto, tanto na formação, acho que na formação de lideranças, esta questão do profissional, de olhar o profissional de uma maneira, até numa perspectiva enfim, como ser humano, como profissional, para promover mais a sua competência e, portanto, acho que a formação e a sensibilização das lideranças é fundamental. Para que realmente eles consigam delinear melhor o que é que são os seus limites de atuação nesta área e depois, obviamente, poderem também, porque às vezes o profissional é importante comunicar com o profissional, transmitir a informação, agora o problema é como é que se faz, não é? Ou seja, às vezes não é o fazer, é como se faz. Se calhar temos que fazer, mas se calhar se fizermos de outra maneira, as consequências são outras. Então eu acho que havia muitas formas de nós podermos diminuir estas duas coisas, diminuir e prevenir a escalada destas situações, se falarmos mais sobre o tema, se arranjarmos canais fáceis e transparentes de comunicação e prevenirmos, ou seja, dentro do possível, prevenir tanto nos doentes como nos profissionais, como nas chefias, este tipo de comportamento, que às vezes não é um comportamento, é um comportamento impulsivo, ou seja, não é uma coisa que a pessoa faça, enfim, com uma consciência, vou fazer isto, não é? Muitas vezes são comportamentos impulsivos que vêm de uma dificuldade de autorregulação e muitas vezes de uma grande pressão e de um grande stress que está por trás. E, portanto, tudo isto nestes vários níveis, não é? Tanto a nível da prevenção como a nível da própria... Mas é efetivamente um número que eu concordo, não é? Portanto, provavelmente está subvalorizado, não é? Mas é um número que me deixou um pouco preocupada nesta evidência e atendendo à limitação da autonomia que os hospitais do SNS têm, na utilização de verbas, quer dizer, portanto, eu não conheço nenhum hospital, mas se calhar a Tânia pode-me explicar que faça team building. Nenhum hospital do SNS não conheço que faça team building ou que tenha uma verba de 10 mil euros para fazer team building. Mas que iniciativas viu no terreno, sem nomear, que foram efetivas na resolução de alguns problemas que identificaram. Portanto, uma questão é esta, em relação à limitação da autonomia do SNS para a utilização de fundos para estes fins, para o fim do bem-estar do bem-estar do ambiente, do psicossocial e também a faltar a palavra, psicossocial dos seus funcionários. Essa é uma pergunta. E outra pergunta é, como é que encara, como é que vê o papel do psicólogo numa equipa, numa organização de saúde do SNS, a trabalhar com os funcionários, portanto, a trabalhar aqui quase como um coacher interno. É no Departamento de Recursos Humanos, é na saúde ocupacional, da sua experiência, não é, de contexto nesta área, se há algum modelo que sugira e quais são os objetivos deste possível trabalho. São estas duas questões que eu gostava também ainda de ouvir. Em relação a esta questão das ações, é assim, mais uma vez também voltamos à história do planeamento estratégico, portanto, todos nós temos planos de atividades, temos planos estratégicos, orçamentos, e muitas vezes é uma questão de alocar isto a áreas específicas, por exemplo, se nós colocarmos isto na área da saúde ocupacional, ou colocarmos isto na questão do sistema de garantia de qualidade, que hoje em dia é muito valorizado, não é? No sistema interno de garantia de qualidade, poderemos ter na questão da formação interna, portanto, ou seja, há formas dentro do possível, se isto for de alguma maneira feito... Mas reconhece que isso é uma limitação? Ou acha que não é? É uma desculpa? Uma limitação é uma impossibilidade, não impossibilita, okay. Dificulta, mas não impossibilita. Ou seja, as práticas que nós temos normalmente porque são incluídos digamos, em departamentos ou áreas que têm alocados alguns recursos e que podem ser canalizados para aqui, nomeadamente na área dos recursos humanos, formação e no sistema interno de garantia da qualidade. E, portanto, aí poderá fazer parte do plano de formação ou poderá fazer parte de uma atividade que vai corresponder a uma, por exemplo, inconformidade, sei lá. Portanto, ou seja, a pessoa pode, lembre-se sempre, se isto for uma prioridade,
e há sempre forma de encaixar, digamos assim, em alguns recursos e alguns procedimentos internos de melhoria. Outro ponto que pode ocorrer é em parceria esta questão da rede com as outras estruturas. Não é? Por exemplo, eu sou uma universidade, tenho um gabinete de promoção de saúde. Não é? Eu posso ir a um hospital gratuitamente, no âmbito das atividades da universidade, fazer uma ação. Ou seja, o centro de saúde, portanto, ou seja, estabelecendo as redes e as relações de parceria com as outras organizações, nós podemos ter recursos que nos vão ajudar a dar resposta a estas. Mas no fundo é assim, eu acho que tem que haver primeiro um plano, não é? Estratégico, tem que estar incluído dentro desse plano e depois isto são situações pontuais, são ações que vão de alguma maneira dar resposta a esses objetivos estratégicos e que podemos contar com a rede de parceiros para tal. Não é? Portanto, ou seja, além disso poder fazer parte do próprio orçamento, também poderá fazer parte de tal estabelecimento de redes. Por exemplo, estes projetos são projetos que não têm encargos nenhuns para a organização. E a organização tem uma sensibilização e uma ação de sensibilização global sobre o tema. Depois, a seguir, só o preenchimento dos questionários é uma autoanálise, ou seja, as pessoas vão pensar sobre coisas que se calhar já não tinham pensado. A própria administração tem que fazer uma análise SWOT, assim, com pés e cabeça. Também é uma coisa que se calhar já no meio do movimento de ter que estar sempre a dar respostas, se calhar não faz. Portanto, só por si estes trabalhos são uma intervenção. Só este processo de avaliação tem uma intervenção. E portanto, isto tudo, e depois a devolução e esta presença, depois o convite para ir fazer ações, no fundo este envolvimento com a rede de parceiros da relação das organizações com as universidades e com os centros de investigação é benéfico para ambas as partes. Ou seja, os investigadores têm recursos para fazer, por exemplo, estudos, para recolhas de dados, e muitas vezes é uma trabalheira conseguir aceder à população, não é? E os hospitais têm os dados e têm as pessoas e queriam tratá-los. Se houver uma sinergia entre estes dois parceiros, o resultado é bom win-win, não é? Portanto, ficamos ambos a ganhar portanto, e até com a vantagem de poder, por exemplo, envolver os profissionais que estão motivados, querem fazer teses de mestrado, querem fazer trabalhos de doutoramento, poderem se envolver, por exemplo, nestes projetos. Portanto, há boas práticas neste nível, nós como universidade temos várias e, portanto, acho que é outro... No fundo as pessoas têm que ter uma visão. Veja sempre, se isto estiver lá em cima, né, tiver como prioridade, se estiver como linha de ação, como... Depois tudo o resto vai colando, não é? Todas as oportunidades que vão surgindo, vamos associando, vamos desenvolvendo outras redes. Basta querer e estar planeado, não é? Que as coisas também têm que acontecer e ter os parceiros certos. Sim. É isso, eu acho que isto tem sido fantástico este trabalho, porque nós acabamos por, enfim, parece uns ímãs, não é? Colamos com uma série de pessoas que têm uma mesma abordagem e o mesmo gosto e é possível. Em relação ao papel do psicólogo, pronto, nesta perspectiva, o papel do psicólogo deve ser numa perspectiva organizacional, ou seja, deve ter, por um lado, este tipo de trabalho de avaliação dos riscos psicossociais do trabalho é da responsabilidade, e a Ordem dos Psicólogos tem, digamos, acarinhado e assumido esse papel, e que é um papel do psicólogo, não só no fazer o diagnóstico, mas depois de identificar os tais pontos a melhorar e ajudar, refletir, não é, junto com a administração, o que é que se poderá fazer para mitigar esses riscos, não é? Portanto, de alguma maneira, essa avaliação é uma componente, ou seja, é sempre uma tecla que se bate, mas temos que avaliar, porque senão estarmos a fazer uma série de atividades avulsas, mas sem uma base, não é? Sem um objetivo, acaba por não ter o mesmo fundamento. Depois, junto da questão da saúde ocupacional, também a questão da área da saúde mental, ou seja, porque o bem-estar, nós trabalhamos muito na área, na psicologia, em reverter esta ideia que saúde mental é a ausência de doença mental, não é? Ou então ligar que, quando falamos de saúde mental, estamos a falar de doença mental. Não, obviamente que temos uma questão da doença mental, e os profissionais de saúde também têm, como toda a população, e se calhar até mais, que são uma população de risco, dificuldades a nível da doença mental, mas nós estamos a falar de outra coisa também. Estamos a falar da questão do bem-estar, da saúde, e de quando nós estivermos mais saudáveis, nós conseguimos ativar muito mais os nossos recursos, as nossas oportunidades, a nossa vontade para dar resposta às coisas. E, portanto, se eu tiver um doente e eu estiver bem,
eu vou conseguir ativar muito mais recursos meus, internos, externos, do próprio doente, do que se eu não acreditar naquilo, se eu não estiver bem. E, portanto, a própria atitude do profissional e o bem-estar do profissional vai ter reflexos no seu trabalho, e depois, como trabalha com pessoas, obviamente, na saúde da pessoa com quem está a trabalhar. Portanto, este investimento no bem-estar, não é que ele não esteja só doente, é que ele esteja bem, não é? Que ele esteja efetivamente. Mas como é que vê que a gestão de topo de um hospital proporcione isso aos seus funcionários? Ou seja, se deve haver, em que modelo? Uma consulta aberta, um psicólogo do hospital consulta aberta, ou é algo mais de cherry picking depois deste tipo de questionários, tentar identificar alguém? Como é que vê este papel do psicólogo há 3 níveis com vista ao bem-estar? Há três perspectivas. Uma é universal, ou seja, ações que envolvam toda a organização numa perspectiva de uma promoção de um bem-estar organizacional. Ou seja, haja um clima de bem-estar, de confiança, de comunicação, e portanto isso tem a ver com tudo o que nós temos estado a falar, com a questão de haver uma comunicação clara, haver aqui constantemente uma comunicação com as pessoas, um passar para a população em geral, quais são os objetivos, o que é que cada um está a fazer nesse sentido, valorizar as pessoas que estão a fazer. Portanto, esta questão do bem-estar e da promoção do bem-estar da organização esteja na linha do dia e faça parte das comunicações e não esteja só, portanto, faça parte da cultura da organização. Portanto, isto é uma questão universal, não é? E depois fazer as tais ações, os tais protocolos com o ginásio, permitir que a pessoa possa ter até lá dentro umas aulas de alguma atividade que as pessoas gostem de fazer, haver ações, por exemplo, no caso as chefias e as coordenações muitas vezes têm riscos de stress maiores, não é? Muitas vezes estão um bocado pressionadas entre os profissionais, entre as administrações, e portanto são um grupo que poderia ter então numa fase mais específica uma intervenção mais particular. E aí sim, haver um psicólogo da organização tem um problema. Muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade a nível da segurança psicológica e até de estar a expor e de estar a trabalhar com esse profissional. Portanto, às vezes isso podia ser a tal parceria externa, ou então um profissional que não tivesse ali com tanto contacto, exatamente, não é? E que fazia, por exemplo, reuniões de brainstorming, de coaching, onde as pessoas se sentissem abertas para falar, refletir, espelhar as suas dificuldades, e portanto ali tipo um grupo, isso ajuda imenso. Nós temos experiências que haver um momento em que a pessoa sente que pode falar, que pode partilhar, e que consegue refletir sobre alternativas, sabe que às vezes as pessoas estão a trabalhar tanto, enfim, a fazer as coisas estão em resposta, que não param para pensar e para analisar as situações. E tentar haver momentos em que a pessoa pode pausa, parar, não é? Sim. De parar, analisar. Às vezes criamos dinâmicas disfuncionais e que nem conseguimos nos aperceber disso. E, portanto, estes momentos de pausa no nosso cotidiano tão agitado seriam momentos muito, muito positivos, e nós temos vários exemplos que correm bem. E depois temos as pessoas mais específicas, ou seja, no fundo é como se tivéssemos a questão universal, que é para toda a gente do hospital, depois temos questões para grupos específicos, que têm necessidades específicas, que nós às vezes esquecemos também das senhoras que estão a atender, as recepcionistas, que também levam muita atenção. Exatamente, e uma dessas pessoas se calhar também deveriam ter uma abordagem. No fundo, dentro da comunidade, haver grupos que estão em maior risco ou com grupos riscos específicos que precisassem de uma intervenção focada. E depois a seguir temos um grupo mais pequeno, que são pessoas que já têm uma situação clínica ou pré-clínica de perturbação, não é? Ou seja, ou de ansiedade, depressão ou outra qualquer, e essas sim precisariam de um apoio mais, enfim, continuado, aprofundado e mais específico e mais clínico. Mais uma vez, eu penso que essa questão de eu sei que é mais fácil ser um profissional da organização, por uma questão daquelas tais questões que já falámos, não é? Dos recursos, etc. Mas essa tem sempre essa limitação, ou seja, é preciso criar ali um clima muito grande de confiança e da vontade para a pessoa sentir, porque no fundo não é, esta questão da segurança psicológica é muito importante, que é eu posso mostrar que estou frágil, eu posso mostrar que errei e não vou ser penalizado, nem vou ser criticado. Exatamente. Portanto é muito importante que isto esteja claro e que seja mesmo assim, não é? E para a pessoa ter confiança neste processo.
E, portanto, eu penso que nós, psicólogos, podemos ter estes 3 níveis de abordagem nas organizações de saúde, tanto num clima global de bem-estar, porque se as pessoas estiverem com bem-estar, isso vai ter proporções a todos os níveis, nas relações interpessoais, no alinhamento, no vestir a camisola, no conseguir reunir todos os recursos para responder melhor. Os próprios doentes também vão ter uma melhor resposta. Depois grupos específicos e depois as pessoas que, enfim, naturalmente têm necessidades mais aprofundadas, não é? Até porque acabou de ficar demonstrado que é estratégico, quer para o desempenho económico ou financeiro das instituições, quer para indicadores de saúde performance. doente. Exatamente. Sim. Portanto, acho que é mais do que evidente que é uma ação que tem que ser tomada por parte dos conselhos de administração dos hospitais, não só hospitais, porque aqui também, como referiu, também está a olhar mais de perto e a adaptar o questionário para os centros de saúde, não é? Portanto, para os cuidados de saúde primários, que têm outro tipo de organização e é extremamente curioso. Portanto, aqui um alerta a quem nos está a ver, este questionário está disponível, como a doutora Tânia disse, é uma questão de mandarem um e-mail, o e-mail ficou disponível também, ou podem ir ver o site, pode ser através do LAPAT. Sim, pode ser um site, sim. Vejam, questionem e para a aplicação deste questionário também dentro das vossas instituições. Eu tirei aqui três pontos, portanto, o relacionamento entre colegas é fundamental, a questão de saber, aqui para a criação também, para a gestão da própria expectativa do funcionário, saber o seu conteúdo de trabalho, o que é esperado de si, quais são os objetivos. Eu acho que isto também é um ponto que também ficou aqui bem claro naquilo que apresentou, e a relação com a chefia, foi referido várias vezes durante o questionário que ter a chefia ali ao lado e sair um bocadinho do pedestal e estar ali com os funcionários melhora este relacionamento e o vestir a camisola, como estava a falar. Há um dado também muito importante, que eu também fui tentar fazer aqui a minha pesquisa e ver o que é que existe também fora e noutras, aliás, na literatura mesmo científica, e há aqui uma relação completamente inequívoca entre a felicidade dos trabalhadores e a eficiência de todo o sistema de saúde. Portanto, não é só importante para a organização em si, é importante efetivamente para o SNS no global. Queria também deixar a referência da Carta de Consenso, não é? Publicada em 2020. Eu gostava, e também aqui para começarmos a fechar esta nossa sessão, eu sei que já apresentou, mas gostava que fizesse aqui 3 highlights. O que é que acha que é urgente as instituições, as organizações de saúde agirem agora aqui nestas recomendações, nesta carta de consenso que no fundo apresenta um caminho para a gestão e qualidade do SNS. Não sei se me consegue. Sim. Eu sei que já é um bocadinho chover no molhado, foi o que apresentou, mas só para concluir, assim, uma frase. Então é assim, eu mais uma vez acho que temos que ver isto na tal perspectiva ecológica, e portanto ia dar uma para a questão política, outra para a questão da gestão e outra para a questão dos profissionais. E portanto, em termos políticos é assim, temos que ser todos realistas, então tem que se sentar. Ou seja, a tutela, os administradores hospitalares e depois uma série de outras pessoas da sociedade civil que tenham associações doentes, associações como a vossa, e portanto que se sentem e que tenham realmente. Ou seja, muitas vezes na política as coisas é mais o que parece do que aquilo que é, não é? E acho que tinha que haver aqui uma honestidade intelectual das pessoas pararem e dizerem, ok, isto é um problema, não é fácil, não é um problema fácil. Não vai ser resolvido numa legislatura. Exato, nem numa, mas tem que se começar a pensar nisto de outra maneira, numa perspectiva mais realista, mais focada, em que haja um maior compromisso, que as coisas sejam menos por modas, menos porque aconteceu aquela notícia e porque aconteceu aquilo, e que haja realmente aqui um estabelecimento de um acordo de prioridades muito transparente, muito realista, e acho que tem que haver vontade política e vontade das pessoas para fazer isto, sinceramente. Depois, a nível da gestão,
nós já percebemos que é fundamental a questão da formação, porque as pessoas, portanto, as pessoas tiram a sua formação na área de gestão, mas não é só a formação, há um perfil. E as pessoas muitas vezes nós estávamos aqui a dizer que as pessoas tinham que ter uma atitude diferente profissional, mas elas próprias também estão muitas vezes, a gestão e as direções e as direções de serviço, elas próprias também estão em grande risco em termos de stress e depressão, não é? E portanto também por um lado, eu costumo sempre dizer que nós devemos exigir, mas temos que dar para exigir. E, portanto, de alguma maneira, este ponto de haver também um apoio, uma sensibilização e um perfil destes profissionais é fundamental para conseguirmos que toda a organização tenha este maior bem-estar e tenha alinhado com esta questão ou seja, no fundo é como se o bem-estar tivesse que estar presente nas várias medidas, nos vários departamentos, nos vários planeamentos. E também é possível. E não é uma coisa que tem. Outra questão, tudo isto pode não ter grandes encargos, não é? No Exatamente. económico. Isso também é uma mensagem muito importante. Sim, sim, sim. Tudo isto são coisas só que temos que mudar a forma de fazer e não necessariamente muitas outras coisas. Relativamente aos profissionais, esta questão também, o que é fundamental? É envolvê-los mais. Ou seja, dizer, a situação é esta, nós precisamos disto, é o alinhamento, a nossa missão, o nosso objetivo é este. Vamos ver aqui em conjunto o envolvimento na gestão do desempenho é muito importante. Porquê? Tu fazes isto é preciso, então em contrapartida temos isto. E às vezes a contrapartida, mais uma vez, não terá que ser questões económicas, podia ser, não é? Mas pronto, isso já tem que ver no nível anterior. Mas pronto, mas se não puder ser, e se o profissional conseguir compreender que não pode ser, poderão haver uma série de outras, e eu falei com os profissionais e temos uma lista de questões, como eu já dei o exemplo, da pessoa ter mais flexibilidade, poder estar envolvido noutras coisas de reconhecimento profissional e pessoal, que até depois vão valorizar a própria organização, mas que não seja sempre penalizado, ou seja, que isso seja envolvido e que faça parte. Imagina, a pessoa tem um trabalho, X% é assistencial e a outra percentagem, que pode ser maior ou menor, com outras atividades que são valorizadas pelo profissional e que contribuem para o seu desenvolvimento de carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, haver esta questão de ouvir o profissional, de alguma maneira dar-lhe mais autonomia no envolvimento dentro das limitações do sistema e também alguma responsabilização e, por outro lado, a consequência positiva, que pode ser esta tal visibilidade, empoderamento, mandá-lo para a frente, entre aspas, e, portanto, iluminá-lo também quando ele corresponde à situação. Os americanos tinham muito o empregado do mês, não é? Portanto, também é um mecanismo, uma ferramenta de valorização e de evidência entre os pares que aquela pessoa teve esse reconhecimento, não é? Temos que ver o que é que para cada profissional isso é importante. É valorizado ou não. E de que modo é que é. E, por exemplo, se for isso, fazer esse tipo de questão, ou seja, no fundo é ouvir o profissional e ver o que é que, daquilo que ele diz, o que é que nós conseguimos, ouvir tudo, não é? Mas depois ver o que é que conseguimos traduzir em mudança e aplicar, porque há muita coisa para fazer e outras que não se consegue fazer, mas aquelas que se pode fazer, podem fazer. Relativamente ao doente, acho que toda esta questão, e agora há a Associação da Literacia, e portanto esta questão da literacia do doente também é fundamental, porque o doente tem que estar, assim, o doente é que está lá 24 horas por dia com ele próprio, não é? E ele é que realmente a nível, uma grande parte das doenças que nós temos são doenças do comportamento, ou seja, têm a ver com o estilo de vida, com a atitude e com os comportamentos do doente. E, portanto, haver este trabalho de literacia, tanto a nível dos próprios comportamentos, como, por exemplo, da adesão, da modificação do comportamento, da automonitorização, do apoio aos cuidadores, porque muitas vezes tudo isto também torna-se claro que aí os profissionais, os hospitais têm que se recorrer dos seus parceiros, não é? Dos seus parceiros sociais, universidades, associações de cuidadores, etc., mas, embora possa não ser um papel do hospital, mas que poderá estar envolvido, por exemplo, por exemplo, imagina, a associação faz uma sensibilização e convida o profissional do hospital para ir falar, ou então o hospital convida os cuidadores para fazer workshops ou sensibilizações nesta área. Portanto, ou seja, que o hospital não seja só o local onde a pessoa vai quando está doente e com problema, mas seja assim um ambiente mais amigável e mais envolvente, em que a pessoa sinta que pode lá estar e pertencer
de outra maneira. E isso depois vai facilitar a outra parte, ou seja, quando a pessoa estiver mesmo a precisar de fazer a mudança, se ele estiver mais envolvido e tiver mais essa sensação de pertença, também vai facilitar a adoção dos comportamentos de saúde. E tudo isso contribui para o ambiente saudável, não é? Portanto, a própria ação do doente contribui para o ambiente saudável da instituição. E tudo isto, um ponto importante, não custa muitos recursos económicos e melhora muito os recursos económicos. Exatamente. E, portanto, esta questão acho que também é importante sem ficar dúvida. claro. Sem dúvida nenhuma. Doutora Tânia, estamos a chegar ao nosso tempo. Eu queria lhe agradecer mais uma vez a disponibilidade e a partilha destes resultados e dos resultados preliminares que estão também agora a ser trabalhados e que têm vindo a ser trabalhados. Espero que à distância tenham gostado desta sessão. Já sabem que podem enviar comentários ou perguntas à organização ou diretamente para a doutora Tânia. A doutora Tânia apresentou o e-mail no final da sua apresentação e penso que está disponível para receber e-mails vossos. Resta-me agradecer, doutora Tânia, muito obrigada. Vamos continuar a trabalhar. A APA está presente e está cá para trabalhar e para trabalhar com parceiros relevantes que tragam estes assuntos para a ordem do dia e aqui com um resultado tão claro, não é, a nível do desempenho. Obrigada a todos. Continuem a acompanhar a 10ª Conferência de Valor da APA. Consultem o programa. Agora, de seguida, vamos ter o Fórum Melhoria da Eficiência sobre a questão dos medicamentos biosimilares, com a moderação do Dr. Xavier Barreto, também da APA. E muito obrigada mais uma vez, doutora Tânia. Obrigada a todos. Muito obrigada a eu, continuação do meu trabalho e estou disponível. Tudo bom, também. bom trabalho. Obrigada, bom trabalho, obrigada.